O Palmeiras é o campeão da América e agora vai disputar o Mundial. A torcida verde acompanhou o jogo nas ruas da Zona Oeste e, neste momento, faz a festa com aglomeração. Mas o dia também foi de tristeza. Uma briga no meio da rua termina em tiros e morte. Torcedores do Corinthians e do Palmeiras se enfrentaram com barras de ferro no Sacomã. 2 foram baleados e um deles morreu. Cai mais uma liminar e a volta às aulas das crianças que estudam na rede pública municipal está liberada. Quem estuda em escolas da Prefeitura volta no dia 15 de fevereiro. Escolas particulares e do Estado vão reabrir antes. Na tarde mais quente do ano, não deu nem para dar uma refrescada nos parques, porque São Paulo está de volta à fase mais restritiva da pandemia. Mesmo com o decreto do governo, alguns comerciantes insistiram em abrir e depois tiveram que baixar as portas. É agora no SPTV. Olá, boa noite. Começamos falando de futebol, porque a América tem um novo dono. Com um gol no finalzinho da partida, o Palmeiras venceu o Santos e conquistou a Libertadores pela segunda vez na história. Vamos direto ao Maracanã, no Rio de Janeiro, para falar com o Eudes Júnior. Boa noite, Eudes. Boa noite, Alan. Boa noite a você que acompanha o SP2. Aqui no Maracanã, a festa é verde e branca. Nos acréscimos, o técnico Cuca do Santos foi expulso. Logo depois, aos 53 minutos do segundo tempo, o Breno Lopes, que tinha entrado no fim do jogo, fez de cabeça. Palmeiras 1-0. Palmeiras bicampeão da Libertadores. O primeiro título tinha sido em 1999, naquela equipe comandada pelo Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Há uma longa história de sucesso do Palmeiras aqui no Maracanã. Em 1951, o time conquistou aqui a Copa Rio, que para os palmeirenses equivale ao Mundial de Clubes. E em 1967, também aqui, conquistou a Taça Brasil, que depois a CBF reconheceu como um título brasileiro. Portanto, o Palmeiras já tem uma trajetória vitoriosa no Maracanã e no dia 7 de fevereiro inicia a disputa do Mundial de Clubes. Agora vamos a Perdizes, São Paulo. Felipe Diniz, boa noite. Como está a festa da torcida do Palmeiras por aí? Tudo bem, Eudes? Boa noite para você, boa noite a todos. A festa tá grande, palmeirenses se aglomeraram aqui, muita gente sem máscara, vale fazer esse alerta nas imediações aqui do estádio do Palmeiras. A rua principal de acesso ao estádio, a Rua Palestra Itália, ela foi interditada pela polícia. Pessoas, funcionários da prefeitura, fecharam bares que estavam abertos, restaurantes, pontos possíveis de aglomeração. Então a torcida veio para as ruas ao redor da Palestra Itália. Essa aqui é a Rua Diana, por exemplo. O pessoal teve que arrumar um jeito de assistir, porque nem televisão tinha por aqui. Aí foi colocada uma televisão na janela de uma casa e quem estava aqui pôde acompanhar a vitória do Palmeiras e o título da Libertadores. O Palmeiras está comemorando, os torcedores estão aqui comemorando o título do Palmeiras, Alan. Obrigado, Felipe. Parabéns ao Palmeiras aí por essa conquista. Mas, infelizmente, nem tudo foi festa. Antes do jogo, uma briga generalizada na zona sul da cidade terminou com uma pessoa morta e outra baleada. Os envolvidos vestiam camisas de torcidas organizadas do Palmeiras e do Corinthians. Vamos falar agora com a Thaís Luquezzi, que acompanhou esse caso durante a tarde. Thaís, boa noite para você. Oi, Alan, boa noite para você, boa noite a todos. A gente fala ao vivo aqui da Avenida Padre Arlindo Vieira, onde a Polícia Civil e Militar estão fazendo aqui o trabalho para tentar identificar o que aconteceu. Perceba que a avenida agora aqui está interditada porque a Polícia Civil faz um trabalho que chama um scanner 3D para conseguir verificar exatamente o que houve. Foram 2 pessoas baleadas no peito, um rapaz de 29 anos acabou falecendo no hospital e outro rapaz de 23 está internado, mas nós não temos o estado de saúde dele. Torcedores do Palmeiras tinham fretado um ônibus que descia aqui por esta avenida quando torcedores do Corinthians, que estavam aqui perto, acabaram cercando este ônibus. Houve confronto entre as duas equipes e muitas pessoas que estavam aqui no local acabaram registrando tudo o que aconteceu e é o que a gente vai ver agora na reportagem. Gritaria e barulhos que parecem de tiros. Essas imagens foram gravadas por testemunhas das agressões desta tarde na Zona Sul. Neste vídeo, 2 torcedores com camisas do Palmeiras parecem estar armados. Em outro vídeo, dá para ver que as pessoas correm com barras de ferro e pedaços de madeira nas mãos.
A briga se concentrou perto de um posto de combustível. Um homem foi chutado quando estava caído. Outro foi atingido por uma caixa de cerveja na cabeça. O comércio que estava funcionando baixou as portas. A gente só viu o pessoal correndo, tudo com o pau na mão, aí a gente já correu para fechar, né? Para eles entrar, a gente pegou e fechou a porta e a gente não viu, só escutava os tiros e as bombas. E uma correria para lá e para cá, a gente gritando. Um susto muito grande. 2 cápsulas de pistola calibre 32 ficaram caídas na Avenida Padre Arlindo Vieira. Passou um tempo, a gente vê a viatura subindo com os rapazes tudo dentro da viatura. 21 torcedores do Palmeiras e um torcedor do Corinthians foram levados para a delegacia. Os policiais apreenderam 26 barras de ferro, 11 pedaços de madeira e 2 rojões. A PM nega que a briga tenha sido marcada com antecedência. Diz que os torcedores se encontraram por acaso e que eles costumam andar com barras de ferro. Eles alegaram que estão sempre preparados, mas a princípio foi o mesmo discurso de ambas as torcidas, que não havia nada programado. Agora a polícia tenta identificar quem atirou. Vai se desenvolver um trabalho de investigação e com certeza chegaremos aos responsáveis e pediremos a prisão de todos na justiça. Essa testemunha trabalha na região e não se conforma com o que viu. A gente já está aqui no meio de uma pandemia, não pode nem abrir direito. Aí vem esse pessoal, né, querendo arrumar confusão, querendo brigar, querendo fazer as coisas, né? É muito ruim mesmo. Uma barbaridade num dia que devia ser de festa para o esporte, né? A Secretaria de Segurança Pública não divulgou os nomes dos envolvidos nesta briga ou das vítimas baleadas. A ocorrência foi registrada na delegacia do Sacomã. E o sábado de fase vermelha foi de muito calor aqui em São Paulo. As ruas ficaram mais vazias, mas ainda assim muita gente saiu de casa para tentar aproveitar o dia, mesmo com parques, bares e restaurantes fechados. A Carol Iannelli circulou pela capital durante a tarde e vai falar com a gente agora. Carol, boa noite. O pessoal respeitou aí essas restrições ou não? Oi, Alan. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no SP1. Olha, na nossa percepção, grande parte das pessoas respeitou sim as restrições. Eu e o repórter cinematográfico Edgar Rocha circulamos por várias partes da cidade, pela região da Zona Sul, pela Zona Oeste. O que a gente percebeu foi bastante gente com as portas fechadas dos comércios, viu? Porque vale lembrar que nós estamos na fase vermelha. Vai valer por todo este final de semana e também no próximo. A fase vermelha é a mais restritiva do Plano São Paulo e só os serviços essenciais podem funcionar, como mercado, padarias, só com consumo no local, posto de gasolina, pet shop. Então agora vocês vão acompanhar uma reportagem que nós preparamos para mostrar a movimentação deste sábado. Sol estalando, termômetro nas alturas, um convite para sair de casa. O Neto aceitou, mesmo com a cidade na fase vermelha, e deu de cara com o Parque Vila Lobos fechado. Eu não tinha visto que estava na fase vermelha, né? Então eu vim para aproveitar o fim de semana. Só vou ter que ficar com a ciclovia mesmo. A alternativa de muita gente foi recorrer às ciclovias. A tarde, na Praça Pan-Americana, em Pinheiros, estava bem movimentada. A gente ia num parque hoje, que era na Grande São Paulo, compramos os ingressos. Felizmente fechou, avisaram a gente ontem. Então, pegou a gente de surpresa, a gente veio para cá para alugar uma bicicleta e tentar andar um pouquinho no verde, né? Mas em outros pontos da cidade, as ruas ficaram vazias. A querida Vila Madalena dos Boêmios também estava bem tranquila para um sábado à tarde. Na verdade, bem parada, né? Os bares da Rua Picuelta estavam assim, com as portas fechadas. Movimento quase zero por aqui. Teve gente que até tentou. Nós combinamos de ver o jogo e procurando um bar que tivesse um balcão, tipo delivery, e com uma TV. Mas não teve jeito. A maioria dos comerciantes respeitou as regras. Na Popular 25 de Março, essa grande loja que também vende produtos considerados essenciais causou aglomerações. No Brooklyn, na Zona Sul, a loja de enxovais abriu normalmente, sem cerimônia. No Largo 13, esse estabelecimento chegou a abrir, mas a PM e os fiscais da prefeitura chegaram e os funcionários baixaram as portas. Muito movimento mesmo foi nas estradas que ligam a capital à Baixada Santista. A rodovia dos imigrantes, por exemplo, chegou a ter 15 quilômetros de congestionamento.
A Associação Comercial de São Paulo ainda não entende a medida do governo de decretar a fase vermelha, a mais restritiva aos finais de semana. E diz que o fechamento do comércio não essencial vai prejudicar muitos comerciantes. Eu acho que falta diálogo, sobretudo, porque nós não temos tido discussões antes para procurar. O objetivo é comum, todo mundo tem o objetivo de controlar a pandemia. Então, a partir de um objetivo comum, você pode discutir medidas que tentem segurar a pandemia, mas com menor custo econômico e social. A Prefeitura da capital disse que realiza ações educativas e que até o último dia 26 já visitou mais de 13 mil estabelecimentos comerciais. Essas restrições são uma tentativa de controlar, de conter a pandemia que continua avançando rapidamente. A gente confere agora os números atualizados. Até agora, olha só, 52.954 pessoas perderam a vida para a doença aqui no estado. 232 mortes foram registradas de ontem para hoje. Agora a gente confere os casos confirmados. O total chegou hoje a 1.773.024. 13.067 foram registrados nas últimas 24 horas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um suspeito leva uma senhora de 75 anos para o banco para sacar dólares e milhares de reais. Enquanto a polícia tenta identificar o ladrão, a família pede o ressarcimento. Veja na reportagem da Mariana Aldana. A mulher de 75 anos ainda tem dificuldade para falar sobre o pânico que viveu. Ela conta que estava voltando da feira, perto de casa, no Tatuapé, quando esse suspeito, que aparece na imagem do circuito de segurança com uma tipóia no braço, pediu que ela pegasse joias e os cartões do banco no apartamento. Você vai subir, vai pegar sua bolsa e eu quero joias também. Não chame a polícia. Você tá vendo essa arma? Eu te mato. A aposentada disse à polícia que o homem a levou até a agência onde ela tem conta. Esse vídeo mostra os dois chegando. Segundo a idosa, o suspeito deixou a arma no carro e os dois foram direto conversar com o gerente no primeiro andar. A mulher afirmou que aqui dentro da agência, o criminoso se apresentou como filho dela. Recebeu do gerente da conta 10 mil dólares em espécie, o equivalente a 58 mil reais. E pediu ainda uma transferência de 51 mil reais para uma conta em Maceió, Alagoas. Contou em seguida que foi forçada a fazer 4 saques, mais 12 mil reais. Ela reclama que em nenhum momento os funcionários do banco, que são conhecidos dela, desconfiaram da movimentação. E o gerente também não sabia que eu tinha outro filho. E não perguntou, você é filho dela? Isso é irmão, né? E você, qual é o seu nome? O crime foi em outubro e até agora a polícia não identificou o homem que aparece nas imagens de segurança. O delegado disse que está atrás do dono da conta que recebeu a transferência de 51 mil reais. O filho, que é titular da conta junto com a mãe, pediu ressarcimento e até agora não recebeu. Vai acionar quem agora, né? A gente fica sem rumo, né? A gente se sente impotente, né? O delegado que investiga o caso disse que vai ouvir os funcionários da agência. O Banco Bradesco informou que não vai comentar o caso. E o SP2 volta daqui a pouco com mais imagens da festa dos palmeirenses pelo título da Libertadores na zona oeste da capital. Agora são 7h41, o SP2 volta já. Os últimos dias foram de incerteza para quem tem filho em idade escolar. 2 liminares tentaram suspender o retorno às aulas presenciais. A última delas impedia a volta de alunos da educação infantil na rede municipal. Mas o Tribunal de Justiça derrubou as liminares e decidiu que sim, os alunos podem voltar às salas de aula seguindo as regras sanitárias. Entre elas, o limite de 35% de alunos por dia. Vamos ver aqui no telão como é que fica, enfim, então, a volta às aulas no estado. Na segunda-feira, as escolas particulares estão autorizadas a receber 1/3 dos alunos para aulas presenciais. Também na segunda, as escolas estaduais vão oferecer merenda aos alunos mais pobres. Mas as aulas presenciais no estado só começam no dia 8 de fevereiro. E uma semana depois, no dia 15, voltam os alunos da rede municipal. Importante lembrar que em todos esses casos, os pais é que decidem se a criança vai ou não. Apesar da promessa das autoridades de que alunos de escolas públicas e particulares voltariam na mesma data, como uma forma de evitar um aumento ainda maior da desigualdade na pandemia,
não é isso que vai acontecer na prática, como a gente acabou de ver. Nas escolas municipais, os pais ainda não sabem os dias da semana em que os filhos terão aula presencial. Equipamento de proteção individual virou instrumento de trabalho de profissional de educação. A diretora que prepara a escola para a volta dos alunos no dia 15 de fevereiro vai receber primeiro os professores. A partir de segunda-feira, nossos professores retornam para as atividades de planejamento, organização, para pensarmos no acolhimento desses alunos. E a gente está pensando muito no acolhimento desses profissionais também que ficaram em teletrabalho o ano passado. O decreto municipal publicado essa semana determina que a capacidade máxima de alunos nas atividades presenciais deverá ser de 35%. Uma prova de matemática para os gestores das escolas que precisam planejar o número de alunos em cada sala. Antes, precisam saber quantos virão. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação colocou uma pesquisa no site. É um formulário que identifica o estudante e o responsável. Com base nas respostas, se os pais querem ou não que os filhos retornem às aulas presenciais, é que a Secretaria vai poder orientar as escolas sobre como receber os alunos. Se eu tiver numa escola 35% querendo voltar ou menos de 35%, não há o que se planejar, voltam todos os alunos. Se eu tiver mais do que isso, é preciso ter critérios, priorizar aqueles alunos que não tiveram acesso às plataformas digitais. A outra prioridade são os alunos que tiveram baixo desempenho na avaliação diagnóstica. A pesquisa é online para facilitar a comunicação com as escolas, mas nem todas as famílias com criança matriculada na rede pública têm internet em casa. Para quem não tem acesso, as secretarias estão abertas, trabalhando em esquema de plantão. Os pais podem vir pessoalmente dizer que têm interesse que o filho volte a ter aulas presenciais. As diferenças entre a rede pública e privada nunca estiveram tão evidentes. A filha de Andréia estuda numa escola municipal de ensino infantil na Zona Leste. A mãe nem sabia que precisava confirmar a presença para a filha voltar para a escola. É muito importante eles avisarem para a gente, até para a gente se preparar também para levar ou não, mas é importante eles avisarem. Seria muito bom a gente ter informações de como é que está a escola também, em questão de higiene, de cuidados. Na escola particular, que segue as mesmas regras, com limite de 35% dos estudantes nas salas, a comunicação funcionou. Essa semana eles liberaram um comunicado mostrando para a gente a agenda da próxima semana, do próximo mês inteiro, para falar a verdade, onde terá um revezamento de aulas presenciais com aulas remotas. Temos noção de cada momento, cada aula que ele vai ter e o tempo que ele vai ficar na escola e o tempo que ele vai passar na frente do computador. A rede municipal de ensino tem hoje 417 mil alunos matriculados. E quase 10 mil candidatos compareceram no primeiro dia de prova do vestibular da Unesp. Apenas candidatos da área de biológicas participaram do exame hoje, para evitar aglomerações. Amanhã, mais de 8 mil candidatos de exatas e humanas devem fazer a prova só aqui na capital. Por causa da pandemia, a primeira fase do vestibular da Unesp, que seria em novembro, foi adiada e dividida em 2 dias. 15,3% dos inscritos não foram fazer a prova. Isso é mais do que o dobro da abstenção do ano passado. O gabarito deve sair amanhã às 10 da manhã. E amanhã também é o primeiro dia do Enem Digital. Pela primeira vez, uma parte dos candidatos vai fazer a prova pelo computador. 28 mil aqui no estado e a gente vai acompanhar os detalhes aqui da preparação para essa prova. Antes da prova, o candidato deve assistir ao vídeo que explica o passo a passo para realizar o Enem. E ao terminar o exame, o aluno tem que anotar a assinatura eletrônica gerada pela plataforma na folha de rascunho. É que a prova é feita no computador, mas a redação tem que ser escrita à mão. Por isso, o candidato deve levar uma caneta de tinta preta de tubo transparente. Os portões abrem às 11h30 e as provas começam às 1h30 da tarde. No primeiro dia do Enem tradicional, a abstenção no estado foi recorde e chegou a 54%. E agora é hora da previsão do tempo com a Eliana Marques, que está chegando aqui no estúdio agora. Boa noite, Eli. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Tivemos ou não a tarde mais quente do ano?
Tivemos sim. E, aliás, ainda está muito quente agora. Na Zona Norte está fazendo 29 graus em Perus. Mas no extremo sul da capital, onde normalmente é mais frio, só 22 graus agora lá em Marcilac. Bom, hoje à tarde foi 6 graus mais quente que o normal para janeiro. A gente teve 34,1 graus aqui na capital. Foi a maior temperatura do ano até agora. A umidade do ar caiu a 25%, que é faixa de atenção. Só lembrando que o ideal são 60%. Hoje não choveu, mas os meteorologistas não descartam alguma chuva em algum ponto até o fim da noite. Secura mesmo, e amanhã como é que fica ali? Bom, amanhã de novo, calor de 34 graus aqui na capital, e não é só aqui. Também em Ubatuba, na região de Bauru, de Presidente Prudente. Agora a gente vê São José do Rio Preto e a região de Ribeirão Preto com máximas de 35 graus. Lá em Rio Preto e em Ribeirão não tem previsão de chuva, também não tem previsão de chuva. No outro mapa que a gente vai ver aqui, olha, nessa área em amarelo que pega Baixada Santista e Litoral Norte. Agora, nas outras regiões, pode chover com raios e ventos. E fevereiro começa a segunda, com mais calor e chuva isolada também, Alain. Tudo na mesma. É isso. Bom fim de semana. Para você também, um bom domingo. E agora a gente volta a falar da festa do Palmeiras, bicampeão da Libertadores. Passada a comemoração dessa conquista, vai ser hora de já começar a pensar nas próximas. Não é, Felipe Diniz? É isso mesmo? É isso, Alain. Daqui a pouquinho o Palmeiras tem a oportunidade de conquistar mais 2 títulos. Essa semana já começa a disputa do Mundial do Japão. No dia 7, no Catar, o Palmeiras faz a primeira partida. E mais uns dias depois, tem as finais da Copa do Brasil. O primeiro jogo da decisão contra o Grêmio é no dia 27, o segundo no dia 8 de março. A festa que por aqui continua, o trânsito vai aumentando ao redor do estádio, o trânsito vai piorando, a polícia tenta controlar um pouco, mas está difícil. Cada vez mais os palmeirenses vão chegando por aqui para comemorar mais um título da Libertadores, o segundo do Palmeiras. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores, Alain. É isso aí, né, Felipe? Festa grande, tomara que continue em paz. Muita gente aí na região de Perdizes, na zona oeste da capital. E o SPTV termina aqui, as reportagens estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30. Uma boa noite e um ótimo domingo para você.